Bom dia, pessoal, tudo bem? Resolvi gravar agora de manhã, 7h05 da manhã, porque eu não consegui gravar no final de semana, foi muita correria. A gente achou que ia ter um feriado de carnaval, aí não rolou. Então eu trabalhei dobrado. E hoje eu vou falar um pouquinho de TDAH. O que é o TDAH? O TDAH, na tradução literal mesmo, né? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Hoje já são conhecidos dois tipos de TDAH, que é o impulsivo e o desatento. E aconteceu uma coisa muito legal que no decorrer do estudo sobre, porque assim, como o meu filho tem TDAH e autismo, acabo estudando as duas coisas para perceber como eu posso ajudar ele. Então, conforme eu fui prestando atenção, eu peguei uma aula maravilhosa do Instituto Neurosaber, é fantástica, e eu fui prestando atenção e falei, gente, mas eu também era assim, eu acho que eu ainda sou assim. Então tem algumas coisas, algumas lacunas da minha vida que eu acabei preenchendo, né? Eu acho sim que eu ainda tenho alguns resquícios de TDAH e que na infância, durante a adolescência, eu tinha muito mais. Então eu vou tentar ser bem breve, porque eu acabo fazendo vídeos muito longos, mas vou tentar falar um pouco. Até fiz uma colinha que tá aqui do meu lado para eu tentar me ater aos tópicos, né? Então vamos lá. Como que a gente observa se nosso filho tem TDAH? Ninguém vai diagnosticar, tá? Quem diagnostica é a equipe multidisciplinar. Neuro, psicólogo, em alguns casos psiquiatra, terapeuta ocupacional, fono. É toda uma equipe, às vezes uma psicopedagoga, que se junta, observa essa criança e aí começa a ligar os pontos, fala, talvez seja TDAH. Eu sempre achei, desde o princípio, que o meu filho tivesse TDAH. Eu nunca liguei o Davi muito ao autismo, porque ele tem poucos... ele tem pouco do autismo. Como o autismo dele é leve, eu acho que o problema principal do Davi, em específico, é o TDAH. E o autismo acaba sendo, tipo, uma comorbidade, sabe? Uma outra coisinha que tá ali. Porque são muito poucos os sinais de autismo do meu filho frente aos sinais de TDAH. Ele tem muito mais. Então, vamos lá. TDAH, déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. São os 3 elementos chaves para um diagnóstico seguro para você perceber que seu filho realmente tem TDAH, tá? Então, o que a gente fica de olho quando a gente está percebendo que o filho da gente é diferente? Atraso de fala. Ele também está presente lá no autismo, mas pode estar no TDAH. Então, é uma coisa para você prestar atenção. Atraso motor, atraso para andar, para sentar, para engatinhar, para desfraldar. Esses atrasos são indicativos também que talvez essa criança tenha TDAH. Bebês que são prematuros, nasceram com muito baixo peso, pode desenvolver TDAH, infelizmente. Especialmente aqueles que nascem abaixo de 2 quilos, tá? No decorrer aí do crescimento pode desenvolver TDAH. Outra coisa que é bem clássica, assim, que eu vi muitos casos, mães que fumavam excessivamente durante a gravidez. Os filhos podem ter TDAH. Durante o processo de estudo da doença, eu fui percebendo coisas que eram pontuais, assim, e sempre acontecia isso. Mãe fumante. Quando você pega para ler estudo, você observa esses detalhes. Então, é isso. O que caracteriza um pouco essas crianças? As dificuldades que eles têm. Por exemplo, meu filho tem muita dificuldade para esperar a vez dele. Agora já não tem tanto, porque já faz 3 anos que está em terapia. Então, assim, a dificuldade para esperar deles é enorme. Eles têm uma aversão àquela fila, aquela espera que você tem que ficar aí. É bem complicado para eles. Ficar irritado muito fácil. Nossa, na época da birra. Isso eu não sei se era do TDAH ou se era do autismo. O Davi se jogava no chão, e rolava, e batia a cabeça. E era assim... eu percebi a birra nele. Eu acho que eu tenho esse vídeo ainda, eu vou tentar postar aqui. Só que eu já peguei a parte leve do vídeo, tá? Porque a primeira vez que ele fez, eu fiquei tão horrorizada que eu esperei um tempo e fiz de novo pra ver se ia acontecer novamente. Ele tava sentado no bebê conforto, ele devia ter entre 6 e 8 meses, eu não lembro com precisão. E ele tava brincando com cabide. E aí eu peguei e eu ia trabalhar, eu catei o bebê conforto e arranquei o cabide da mão dele. Esse menino
ele se balançava assim no bebê conforto, que parecia que ele ia capotar o bebê conforto. E gritava, ele não chorava, ele gritava. E eu falei, gente, não é possível uma birra desse... Mas assim, num nível de querer virar mesmo o bebê conforto. Aí eu esperei ele se acalmar, devolvi o cabide, falei, bom, filho, olha só, mamãe tem que trabalhar, você tem que ir junto, nananana. Mas ele não quis me dar o cabide. Aí eu peguei pra filmar. E aí ele faz de novo, ele faz mais 2 vezes isso. Só que depois eu acho que o Davi sempre foi muito esperto, então ele sempre percebeu que tinha mudança. E aí ele percebeu que eu tirava o cabide dele, ele esperneava e eu devolvia. E aí da segunda e da terceira vez ele já não fez da primeira vez. Na primeira vez eu fiquei chocada, fiquei horrorizada, assim. Porque ele quase capotou o bebê conforto. E ele era um bebezinho. Quando chegou nos 2 anos, que tem a época do Terrível Tio, enfim, foi muito pior. Aí ele se jogava no chão, ele batia a cabeça, ele rolava, ele gritava. Então, assim, essa questão do ficar irritado muito fácil, na verdade está presente nos dois, tá? Tanto no autismo quanto no TDAH. Hoje eu vou falar bem basicamente porque era uma coisa que eu percebia nele. Uma desorganização motora e espacial. Eles têm muitos tipos de desorganização como um todo, mas a motora eu acho que é a pior, assim. Eles perdem coisas, eles perdem noção de tempo, de espaço, tudo deles é mais desorganizado. E não é porque você não tá dando limite. As pessoas às vezes tendem a falar assim, a criança é assim porque faltou limite. Não é porque faltou limite, não, é porque é deles mesmo. Existe essa questão dessa desorganização deles não conseguirem fazer as coisas dentro daquele tempo que foi estipulado, né? Isso é bem, bem ruim para eles, né? Problemas com sono. Meu filho tinha esse problema. Na primeira escola que a gente colocou, a gente descobriu que ele só dormia. Porque um amiguinho da escola, que era um amigo próximo da família, falou pra mim, tia, por que o Davi só dorme? Eu falei, como assim o Davi só dorme? Ele não faz nada na escola? Não, as tias deixam ele dormir. Então o que acontece? Ele tem muita dificuldade para iniciar o sono, para pegar naquele sono, e no dia seguinte ele tá com sono excessivo. Às vezes não consegue nem tomar café direito, porque tá dormindo. Tá passado de sono, literalmente passado de sono. Então, crianças com TDAH têm essa problemática do sono. Eu ouço até falar que e isso também parece que também está presente no autismo, porque é uma coisa que as mães reclamam bastante, que inclusive algumas têm até que medicar, tomam melatonina, enfim. Então, problemas de sono, dificuldade para aprender, o meu filho tem. Ele tem uma dificuldade como se fosse um atraso, no caso dele, tá? Imagina aí que ele precisaria estar um pouco mais à frente, ele sempre está 1 ano atrás das outras crianças. Então reprova ele 1 ano que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Na verdade, como existem casos em que o TDAH, com a adolescência, ele melhora e ele evolui muito, né? Eu tô tentando, nesse momento, não atrasar ele. Porque eu não sei quanto ele vai perder nesse 1 ano. Né? Alimentação. TDAH, criança com TDAH tem dificuldade para comer. E não é dificuldade para comer, é para ficar sentado e fazer a refeição. O Davi não consegue ficar sentado. Até 3 anos e meio, quase 4, eu andava atrás dele com o pratinho na mão e botando comida na boca dele. Andava, literalmente, porque ele não conseguia ficar parado. Tem um vídeo já lá no canal do Davi com 1 ano e meio, quase 2, dele assim, comendo, mastigando assim, ó. Porque eles não conseguem ficar parados. Então o que acontece? Ele belisca o dia inteiro, porque ele não fez a alimentação na hora certa, ele não tomou café na hora certa, ele não almoçou na hora certa, ele não jantou na hora certa, ele não teve a paciência de comer o tanto que ele precisava comer. Então ele fica beliscando o dia inteiro. Isso é uma das coisas que eu percebia em mim, tanto que eu sou operada do estômago, sou bariátrica, porque eu fiquei muito gorda. Eu comia mais do que eu precisava e eu não percebia, viu? Eles não percebem. O Davi, ele pede comida o dia inteirinho. E é assim, ele tem a restrição alimentar, que é lá do autismo, mas o que ele come, ele quer em excesso. Por exemplo, se no almoço tiver arroz, feijão, bife, batata frita, ele está comendo e ele tá assim, mãe, guarda o papá pra janta.
Mãe, guarda o papá pra janta. Mãe, guarda o papá pra janta. E no jantar ele quer comer a mesma coisa que ele comeu no almoço. Tá? Então, assim, belisca o tempo todo, fica comendo de pouquinho, porque não conseguiu parar, sentar e falar, não, agora é a hora da refeição. Eu faço muito isso até hoje. É que a diferença é que hoje meu estômago é desse tamanhozinho, então eu como mais vezes porque o meu estômago não cabe. Mas eu já fazia isso antes. Algumas crianças com TDAH não é incomum, têm distúrbios esfincterianos. Então, assim, suja a cueca demais, faz muito xixi na cama, demora para desfraldar, por exemplo. Eu comecei o desfraude do Davi com 2 anos e 3 meses. Eu não consegui. Ele mijou a casa inteira, a ponto assim, do meu marido que tem toque com limpeza, fala pra mim, você volte a fralda pra ele, porque senão vai você e ele pra rua. Porque ele fazia xixi em qualquer lugar, era o caos. Então eu voltei a fralda e eu comecei porque a escola me pressionava. Mãe, tá na hora de tirar a fralda desse menino. Mãe, tá na hora de tirar a fralda desse menino. Então assim, eu comecei e parei. Falei, não, ele não tá pronto, chega, não vou mais fazer. Quando foi com 2 anos e 8 meses, que foi 6 meses pra frente, eu comecei de novo. E aí funcionou. Nós tiramos a fralda do dia, porém a fralda noturna continuava muito molhada. Ele não deixava de fazer xixi. E aí eu falei, bom, se durante o dia nos lugares ele já consegue controlar e pedir pra fazer o xixi, pra fazer o cocô, porque eu tirei junto, eu consegui, tá? Então tá tudo certo. E eu vou esperar. E aí eu só fui conseguir tirar a fralda noturna do meu filho com 5 anos de idade. Então, assim, ele demorou muito para tirar a fralda noturna. A fralda não amanhecia seca, simplesmente assim. Toda noite era xixi na fralda. Então, eles têm uma demora para poder entender esse processo, tá? Até uma coisa que é interessante falar é que, assim, até os 4, 5 anos é normal que a criança tenha esse problema de fazer xixi na roupa, de fazer cocô, né? Mas passou disso precisa ser investigado, porque já não é normal, né? Dificuldade com memória central, a habilidade de conduzir uma tarefa, não. Eu acordei agora e agora eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar café e eu tenho que ir para a escola. Eles têm uma dificuldade assim tremenda para se organizar com as tarefas, para fazer as coisas. E aí fica naquela reclamação, sabe? Eu tenho que fazer. Sim, você tem que fazer, filho. Mas, mãe, eu tenho que escovar o dente todo dia pra dormir. Sim, você tem que escovar o dente todo dia pra dormir. Tá? Então, assim, cumprir regras. Filho, você precisa sentar para almoçar agora. Não, mas eu vou depois. Não, filho, é agora. Filho, tem tarefa da escola. Tudo isso para eles é muito chato, é muito irritante, é muito maçante, eles têm muita dificuldade, tá? Não é vagabundice, como eu ouvi de uma escola, o seu filho é preguiçoso. Nunca permitam que digam que o filho de vocês é preguiçoso, tá? Isso não estimula o seu filho a ser uma criança melhor, principalmente se ele tiver autismo, TDAH ou qualquer outra comorbidade. A gente tem que separar aqui a criança do problema. Precisamos aprender a separar. E eu ouvi isso algumas vezes no decorrer da vida do Davi. O Davi tá com 7 anos e meio agora. Isso é muito chato, é desmotivante, né? Eu tenho um casal de amigos que ouviu da psicóloga que o filho dele, olha, seu filho é vagabundo. Então, assim, pra mim não é só essa questão, no caso deles. Não é a questão do ser vagabundo. Tem alguma outra coisa, precisa descobrir por que essa criança é assim. Ninguém nasce vagabundo, gente, isso não existe. Obviamente que você não vai gostar de tudo, né? Tem coisas que você gosta de fazer, tem habilidades que você tem coisas que não. Mas não permitam que digam isso do filho de vocês. Distúrbios de linguagem. Eles têm dificuldade para memorizar os sons. Por exemplo, a forma de ensino hoje ela é um pouco diferente do que era tradicional quando eu aprendi. Eu tenho 37 anos e é um pouco diferente. A gente aprendia de uma forma mais fonética, a gente aprendia o som primeiro, né? O som que faz o S, o som que faz o Z, o som que faz o A com o an, com o tio, com o O. E eles têm uma dificuldade de aprender isso, de memorizar a letra, de memorizar o som da letra, tá?
Eles querem falar rápido demais, então isso atrapalha. A dificuldade de linguagem deles é bem ampla. E cada um tem a sua. O meu filho agora está sendo... A gente está cogitando que ele talvez tenha dislexia. Ele troca bastante P, B, D, sabe? Então, nós não cogitamos isso lá atrás. O laudo dele não é esse. O laudo dele diz que é autismo e TDAH. Mas agora a gente está observando que ele está tendo dificuldades agora na época da alfabetização. Então, vamos cogitar para ver se é dislexia, até para poder ajudar e para mandar essa informação para a fono trabalhar de forma diferente. Dificuldades com tempo, com prazo. Ele fica na mesma coisa, olha, tempão, e você tá lá cobrando. Você já fez? Olha, você tem que limpar seu quarto. Olha, a gente tem que sair. Então, assim, eles vão prorrogando aquilo, se estendendo naquilo. E aí começa a fase da reclamação. Ai, tá muito difícil, tem muita coisa. O Davi tem uma professora particular, que vem segunda, quarta e sexta, e ele sabe que é 1 hora de aula, mas ela chegou, ele começa. Mãe, vai demorar muito. Ai, mãe, eu tô cansado. E ele faz o que ela pede com o pé nas costas. Mas aí começa a fase da reclamação, e reclama. E aí ela leva 10 minutos para acalmar ele, botar ele numa posição que ela consiga a atenção dele para começar a aula. Então essa também é bem difícil de lidar. Algumas informações importantes que eu anotei aqui. Um mito. TDAH vai embora na adolescência. Não é assim. 50% das pessoas com TDAH na fase infantil permanecem na fase adolescente e até a vida adulta. Então eu falei que eu tenho algumas coisas aqui que eu percebo que eu ainda tenho. Eu acho que eu sou TDAH. E eu acho que a minha mãe nunca percebeu porque eu não tive dificuldade de aprendizado. Eu não tinha TDAH desatento. Eu tinha TDAH impulsivo. Então, assim, eu sempre fui muitas coisas até que o Davi faz. Subir, pegar, de não ter medo, de pular, de se jogar. Eu sempre fui essa. Eu não tinha dificuldade para ler um livro. Tanto que eu li centenas de livros na adolescência. Muito mais até do que eu leio hoje na fase adulta. Então, eu acho que é um mito essa história de não precisa tratar porque na adolescência vai embora. Tem que tratar sim, tá? Outra coisa, todo TDAH é inteligente. Todo TDAH é inteligente. Isso é um fato, gente. Se ele não fosse TDAH, ele seria o melhor aluno da sala. Ele seria o melhor profissional da empresa. Ele só não é porque ele realmente precisa de ajuda no processo de elaboração do que ele vai fazer, da tarefa, do cumprimento, do horário, da espera, tá? Então, os TDAH são muito inteligentes. Não acho que seu filho é burro. Ele não é burro, ok? Isso é um mito. Falar que o TDAH não é inteligente. Pelo contrário, ele é inteligentíssimo. Mas ele tem um atraso para começar, para iniciar a entender o que ele precisa fazer. E por conta disso ele é TDAH. Simples. TDAH e autismo junto não existe. Existe sim. TDAH com autismo, TDAH com deficiência intelectual, TDAH com esquizofrenia. O TDAH ele se junta a várias outras patologias e pode agravar, inclusive, algumas outras, né? Porque, às vezes, se ele fosse só TDAH, ele teria uma vida mais tranquila. Mas uma pessoa que tem TDAH e tem esquizofrenia, ela vai ter problemas, né? Outra coisa que eu lembrei agora. Crianças hiperativas têm dificuldade na alfabetização. Se você percebe que seu filho é muito ativo, muito impulsivo, que ele se chacoalha o tempo todo, que ele não consegue ficar parado, observe isso até os 5 anos de idade, que é quando começa hoje o processo de alfabetização, porque essa criança vai ter problema. A gente percebia no Davi alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ele tava paradinho lá de boa, Davi, vamos fazer a tarefa? Vamos! E aí tinha uma historinha para contar para depois ter a interpretação de texto, né? E aí eu contava a historinha e no meio da historinha uma mosquinha passava aqui, ó. Você viu que a minha atenção, ela continua segura com você. Ele não, ele via a mosquinha, ele... a mosca! E ele ia embora. E aí eu não recuperava mais a atenção do meu filho. Então, isso no processo de alfabetização é ruim. Porque se ele não consegue sustentar a atenção no que ele está fazendo, ele não aprende. Tá?
Agora, eu peguei uma lista aqui lá do Neurosaber que eu achei muito interessante e eu vou repassar ela rapidinho. Crianças com déficit de atenção sofrem perdas tem desatenção nos detalhes, sabe? Perde aquele detalhe, assim, a placa da rua, atravessou porque não viu a placa, é o detalhe mesmo. Tem uma dificuldade para sustentar a atenção, para manter o olhar e a conversa e a atenção, principalmente quando aquilo é desinteressante ou desestimulante, tá? Parece que eles não ouvem, às vezes você chama. Isso também é uma característica do autismo que eu lembrei agora, que eu sempre falava assim, gente, mas por que ele não tá me respondendo? Isso também é uma característica, às vezes você chama e ele tá em outro planeta, tá? Tem dificuldade com instrução, com regra, com prazo, com organização, isso eu já falei bastante, ele tem muita dificuldade. Meu filho tem dificuldade com data, por exemplo. Ele não consegue lembrar. Então ele fala assim, mãe, eu quero o papá de amanhã. Como assim, filho, você quer o papá de amanhã? É o de amanhã, não, você quer o de ontem. Mãe. Ele me pergunta constantemente, mãe, que dia é hoje? Filho, hoje é quarta-feira. Quantos dias faltam para segunda? Filho, a segunda foi 2 dias atrás. Entendi. Dificuldade com o horário, por exemplo. Agora, mamãe, é o horário do almoço? Não, filho, agora é o café da manhã. Então, essa dificuldade, eles perdem totalmente essa noção do tempo e do espaço, tá? Eles são desorganizados. Isso é eu total. Eu sou extremamente desorganizada. Eu tenho um problema com organização. E aí eu brinco com meu marido porque ele tem toque com limpeza e com organização. E ele fala pra mim, mas você tá largando tudo jogado. Eu tenho dificuldade com isso. Hoje, depois de 15 anos, a gente briga menos. Mas assim, pra ele pesa muito porque ele se sente mal. E eu não consigo fazê-lo se sentir melhor porque eu tenho essa dificuldade. Evita e reluta tarefas com esforço mental. Fazer tarefa que tem que pensar, que tristeza, gente, que tristeza. Eles relutam, eles evitam mesmo. Filho, um ditado, o meu filho é bom com matemática, ele gosta de fazer continha, mas se tiver que pensar, que processar uma historinha, ele vai relutar, ele vai chorar, ele vai brigar, tá? Hoje é mais fácil controlar, mas alguns anos atrás era bem difícil. Perde, esquece objeto, ele é muito distraído. Eles são, tá? Eu não sou, não. Isso eu não tenho. Ele não consegue automatizar as tarefas do cotidiano. Fazer isso de uma forma que ele saiba que ele tem que acordar, levantar, escovar o dente, tomar banho, ir pra sala, tomar o cafezinho da manhã dele, se vestir, ir pra escola. Eles têm uma dificuldade de automatizar. E aí eles ficam perdidos, rodando em círculos. O Davi faz muito disso. Aí agora a parte da hiperatividade e compulsividade, pra gente fechar tudo isso que eu falei. Movimento excessivo do corpo e não fica assim, sabe? Com postura. O Davi se chacoalha o tempo todo. Ele assiste televisão virado de cabeça para baixo. Então, assim, ele bota as pernas aqui no encosto e a cabeça na onde deveriam estar as pernas. E aí você fala assim, filho, você acabou de almoçar. Mas tá tudo bem. Ou se chacoalha o tempo todo. Parece que na cabeça dele sempre tem uma escola de samba. Ele fala o tempo todo, fala muito. Tem hora que eu falo, filho, pelo amor de Deus, fica quietinho. Pra mamãe poder raciocinar. Porque ele fala o tempo todo e eu não consigo raciocinar. Então, o temperamento de impulsividade, de hiperatividade deles é uma coisa que é bem difícil controlar, principalmente se você não tá acostumada. Dificuldade de permanecer sentado. Nossa, teve uma época na fase escolar que o Davi levantava 8 vezes para ir ao banheiro. A professora me chamou lá, falou, olha, tem algum problema? Tá com diabetes? Falei, não, é só para não ficar sentado. E aí você tem que tratar também, porque também acaba virando um vício, tá? Sobe, escala, se expõe a perigo. Muito. Eu era assim durante toda boa parte da minha vida. Eu ainda sou, eu adoro esporte de aventura, montanhismo, tirolesa. O Davi fez a primeira tirolesa dele com 3 anos. E ele adorou, e ele falou, quer de novo. Então assim, eles adoram, eles não têm medo, sabe? Pula em piscina, precisa ficar de olho, né?
faz as atividades acelerado, faz tudo a mil, tudo. É comer, é assistir filme. A única dificuldade que ele não tem é de sentar no cinema. No cinema ele consegue ficar sentado, mas de vez em quando dá uns 5 minutos, ele levanta um pouquinho da cadeira, dá 2 passinhos pra frente, 2 passinhos pra trás e senta de novo. É a única, mas é a única coisa que prende a atenção dele. Fala demais e se intromete em assunto de adulto. Às vezes eu tô conversando com meu marido aqui nesse espaço, ele tá lá na sala assistindo televisão, ele levanta e fala assim: é verdade, viu, pai? Minha mãe tá certa. Ele nem sabe do que nós estamos falando, ou às vezes ele prestou atenção na última palavra que eu falei, do tipo: amanhã eu vou ter que acordar ele mais tarde. E aí ele concorda. E ele se intromete em tudo. E aí você pensa assim: poxa, que criança mal educada. Não é, gente, faz parte da patologia do seu filho, tá? Responde as perguntas antes de você concluir essa pergunta. Às vezes assim: Davi, você já pegou o... A hora que eu falei lã, ele já entendeu que era o lanche da escola e já, mãe, o lanche já tá na minha mão. Eles são acelerados e a mil pra tudo. O Davi sempre foi assim. Na verdade, assistindo essa explicação do Neurosaber, que eu vou deixar no link aqui embaixo para vocês assistirem, porque é mais de 1 hora de palestra, que é maravilhoso, assim, te dá uma luz assim imensa para você ver como é legal estudar sobre o assunto para poder ajudar seu filho. Nessa, ele fala disso, de tudo um pouco, mas assim, ele fala bem amplamente de tudo isso que eu falei agora. E é muito legal, porque ele defende que a gestante, se ela prestar atenção em alguns casos, ela já percebe na gestação que a criança é TDAH, de tanto que a movimentação do útero é excessiva. O Davi era. O Davi parecia sempre que ele estava no 200 na minha barriga. Não precisava dar chocolate para ele no ultrassom da Coca-Cola. Ele sempre estava se mexendo. A dificuldade de esperar, eu já falei isso amplamente. E interrompe inoportunamente. É isso, tá? Eu tentei, assim, transformar uma aula de 1h30 em 25 minutos e ainda assim passei do tempo, ó, 27 agora. É muito legal você perceber que você pode ajudar o seu filho com TDAH. Se você vê o que é falta de atenção dele e tentar corrigir. Ver o que é a impulsividade dele e tentar corrigir. As terapias ajudam muito, gente. Eu defendo que quando você perceber o menor sinal, que você perceber que tem alguma coisa diferente, você já inicia a terapia. E vai lá na frente, você vai ver. Porque o meu filho iniciou muito tardia a terapia. Nós começamos a terapia, ele já tinha mais de 4 anos e meio, já tinha 4 e 8, 4 e 9. E ele melhorou, assim, infinitamente depois desses 3 anos de terapia. Ele tá muito bem mesmo. Então, observem. Porque se você acha que tem qualquer coisa errada, mãe não se engana. Mãe tampa o sol com a peneira, mas mãe não se engana. E se você tiver a oportunidade de perceber alguma dessas coisas que eu citei para você no seu filho, é hora de você procurar um médico que te ouça e que comece a investigação. Demora para sair laudo, gente. Não é assim do dia para noite, como eu disse, depende de uma equipe multidisciplinar, né? Mas quando sai o laudo, dá uma alegria tão grande, porque você fala: meu Deus, eu não tava louca, meu filho precisava de ajuda. E é isso que a gente faz, a gente ajuda, né? Então é isso. Agora eu tenho que ir, porque tem uma reunião na escola dele, ele tá numa escola nova, e eu quero ver como é que foi recebido, né? Porque foi pra 2ª série, e com esse atraso, o atraso da pandemia, o atraso dele, pessoal, pra gente ver como que tá sendo lá, se a professora tá precisando de alguma ajuda, né? Porque como ele também tem uma professora particular, às vezes elas trabalham em conjunto para se ajudar. E depois eu conto pra vocês como é que foi. E fica de olho aí que eu vou botar mais uns videozinhos dele. Conforme eu vou achando no celular vídeos antigos de coisas que ele fazia ou que ele não fazia, eu vou postando pra vocês darem uma olhada. O vídeo do cabide tá no meu celular, eu vou postar junto hoje, tá bom? Fiquem com Deus.